dessa regulamentação já, e a radiodifusão era regida por um outro, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, que vinha sendo atualizado, mas que a Lei Geral de Telecomunicações, na verdade, que consubstanciou todas essas mudanças na área do Brasil, é que, na verdade, foi criada para consubstanciar todas essas modificações, né? Então, isso é só para a gente ter pé do que aconteceu. E, hoje, 17 anos depois, nós temos essa figura da consolidação de tudo o que foi feito no passado, né? Então, na telefonia fixa, que é o único serviço público, na verdade, que nós temos, a gente tem hoje 3 grandes grupos, que é a Telefônica junto com a GVT, a Oi com a BRT e a Embratel, que são as concessionárias do serviço de telefonia. E existem autorizatárias que prestam serviço, que foram as Espelhinhos, que foi o segundo leilão, que são autorizatárias, que é a Sercontel, CTBC, e mais de 100 empresas existem autorizatárias hoje no Brasil, algumas delas circunscritas a municípios, né? Então, essas são a telefonia fixa. Na telefonia celular, foi vendido espectro, né? E hoje o que nós temos é Vivo, Claro, TIM, Oi, Nextel, CTBC e Sercontel são operadoras, têm espectro, e a Sky recentemente comprou o espectro de 4G, e existe uma criação que está ainda embrionária no Brasil, que são as operadoras virtuais. As operadoras virtuais vão, na verdade, se utilizar da infraestrutura de uma das existentes que tem espectro, porque as MVNOs não têm espectro, elas se utilizam do espectro das outras para fornecer facilidade, né? Fornecer o serviço de telefonia móvel. E hoje a gente já tem uma que vocês já devem ter visto em revistas, que é a Porto Seguro Conecta, que é uma das operadoras virtuais, né? Essa é a primeira, na verdade. Em outros países já tem mais, na Alemanha tem mais de 50 operadoras virtuais operando por lá. Os países da Europa normalmente aderiram a essa instituição das operadoras virtuais. Aqui no Brasil está chegando agora. A infraestrutura de rede, hoje em dia, né, a infraestrutura de rede, na verdade, é uma superposição das infraestruturas de todas as empresas que, na verdade, hoje atuam no Brasil, né? Então, a Embratel, Vivo, cada uma se superpõe em cima da outra, e o backbone de maior abrangência no Brasil hoje é o backbone da Embratel, que tem cerca de 900 e tantos milhões de quilômetros, com capacidade de transmissão de 6 terabits por segundo. Outros backbones, Oi, Vivo, Interlig, Coatim, Copel, Eletronet, as empresas de energia elétrica têm também a possibilidade de utilizar, exatamente porque, quando eles instalam a linha de transmissão, eles têm instalado também um cabo de fibra ótica, que a gente chama de OPGW, né, que é o Optical Ground Wire, e estão se capacitando a prestar esse serviço nas regiões onde eles têm essas linhas de transmissão. Por exemplo, um dos backbones, isso hoje em dia não é muito fácil de ser conseguido, né? Um diagrama de conexão de fibra ótica, principalmente em regiões locais, praticamente as operadoras não divulgam, né? Isso é segredo de cada uma. No entanto, na área de backbone é mais fácil de ser conseguido. Por exemplo, o backbone da Oi é esse. Existem conexões de cabo submarino e terrestre, né? A Oi tem uma empresa específica para cabo submarino, que é chamada de Globenet, de cabo submarino e internacional, para a área internacional. Os cabos submarinos dela vão para fora do Brasil, né? Então, esse é um exemplo, né, de utilização da Oi no seu backbone, né? Mas a Vivo, a Telefônica também tem, a Embratel também tem, a TIM também tem. Sobre o ponto de vista de cabos submarinos, né, eu peguei essa figura aí de uma entidade internacional, que é essa entidade aqui, né, a Telegeography, né?
Todos os cabos nossos, praticamente, né, vocês estão vendo aqui tem um detalhamento dos cabos, com o nome de cada um. Os nossos cabos todos que vão, e na verdade eles batem em Fortaleza, e de Fortaleza eles seguem ou para o Caribe ou para os Estados Unidos, né? Um único cabo atravessa o Atlântico e vai para a Europa, que é o Atlantis, né? Então, isto é a característica dos cabos submarinos na nossa região, né? Eles têm essa configuração. Alguns desses cabos submarinos aqui vão, inclusive, para a Argentina, alguns seguem para a Argentina e para o Uruguai, mas a maioria dos nossos cabos aqui, estão aqui todos nomeados, seguem para o Caribe ou para os Estados Unidos, né? Então, essa é uma configuração. Na internet existem várias figuras, isso daí é bem disseminado a informação. Existe um cabo nosso previsto, né, ainda não tá instalado, que é um cabo que vai para Angola, né? Esse cabo aqui está em discussão atualmente para ir para a África, né, e fazer uma distribuição de tráfego para a África. Em termos de satélite, a gente tem hoje aproximadamente uns 30 e poucos. A última informação que eu tinha é que eram 32 satélites internacionais e 8 satélites nacionais, que dão essa composição de transponders e de capacidade de transmissão via satélite, né? E, basicamente, hoje nós temos aqui banda C e banda KU. E o próximo satélite que vai ser lançado, né, o Brasil tem uma previsão de lançamento de um satélite em 2016, com previsão de funcionamento para 2017, que é uma joint venture entre a Telebrás e a Embraer, numa companhia que chama-se Visiona, né, que tem 51% da Embratel e 49% da Embraer e 49% da Telebrás. Quem vai lançar é a Thales Alenia e a Ariane Space é o foguete lançador, né? O satélite é dessa empresa Thales Alenia, né? E o nome do satélite é o SGDC-1, né, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Ele é de defesa e comunicações porque ele vai ter banda X, que é uma banda para as Forças Armadas. Parte dele vai ser utilizado pelas Forças Armadas. E parte dele vai ser utilizado para instalação de banda larga, principalmente em cidades da Amazônia e do Mato Grosso, né? Da Amazônia de uma forma geral. Falando de Telebrás, né, já que a Telebrás vai ser uma das responsáveis pelo lançamento desse satélite, né, a Telebrás vem se colocando mais recentemente, né? A Telebrás era, na verdade, para ser extinta depois da privatização. Ela ficou ainda com um passivo relativo à demissão de funcionários e o governo, em determinado ponto, resolveu reativá-la para ela ser responsável pela implantação do Plano Nacional de Banda Larga, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Então, ela foi, na verdade, reavivada, não mais com a ideia de ser uma holding das empresas operadoras que existiam antes no sistema Telebrás, né, antes da privatização, mas como uma nova operadora brasileira, né? Então, ela, na verdade, é a única operadora genuinamente brasileira, já que todas as outras têm algum tipo de participação internacional na sua composição. Ela seria inicialmente uma operadora estratégica do PNBL, a gente vai falar sobre isso com calma, exatamente porque uma é a intenção, a outra é a efetivação da intenção, né? Ela teve dificuldades orçamentárias, na verdade, ela tinha um orçamento e não conseguia realizar durante algum tempo, durante a execução do PNBL, mas, enfim, ela hoje está com essa atribuição de ser a implementadora do satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Tem um cabo submarino exatamente sendo, já foi colocado, já foi acordado entre o Brasil e a Espanha, uma empresa espanhola, a Isla Link, um cabo
um cabo submarino para a Europa, exatamente para acabar com a nossa dependência em relação ao tráfego indo sempre para os Estados Unidos, né? Já que aquele cabo que existe entre o Brasil e a Europa, ele está totalmente saturado. E o atendimento, a Telebrás vem se colocando como empresa para fazer atendimento a entidades governamentais do setor, né? A gente teve uma conversa recentemente aqui com o presidente da Telebrás, que é o Jorge Bittar, e ele tem colocado essas principais atribuições que ele está encarregado como presidente da Telebrás. Implementação de aplicações para fornecimento de facilidades do governo, saúde, educação, previdência, segurança, exatamente essa interconexão das entidades governamentais e fornecimento dessas aplicações para o governo. Em termos de serviços, né, o principal serviço no Brasil na época da privatização era a telefonia fixa, né? Então, esse é o comportamento dos 10 últimos anos da telefonia fixa no Brasil, né? Essa é a planta, na verdade, tem se mantido constante em termos de capacitações, né? Então, a gente tem uma penetração de 22 terminais por 100 habitantes, o que não é uma capacitação grande. Países europeus têm, a maioria deles, em torno de 60% de penetração. Então, não é uma capacidade interessante, muito embora, pela tarifa básica que a gente tem, não aparece mais nenhum usuário querendo utilizar. Evidentemente, também, em parte, por concorrência com um outro serviço, que é o serviço celular, né? Então, o serviço está praticamente estagnado. Ele sofre de um problema, porque ele diminui nas operadoras, nas concessionárias principais, naquelas 3 principais concessionárias, mas ele aumenta nas autorizatárias, que são aquelas que foram no segundo leilão, né, da privatização. Então, aquela parcela verde ali são as autorizatárias que estão crescendo e as concessionárias em azul escuro que estão diminuindo, né? Mas o tráfego, a quantidade de usuários praticamente permanece a mesma há mais de 10 anos, né? Em torno de 40 e poucos mil usuários, 40 e poucos milhões de usuários, né? Para suprir essa possibilidade de utilização de usuários de baixa renda, né, foi criado o que a gente chamou de, né, acesso individual classe especial, que era um acesso que a pessoa não precisaria pagar a assinatura básica, ou pagaria uma parcela bastante pequena, entre 12 e 15 reais, mas que as operadoras, na verdade, não divulgam, a Anatel também não divulga, e ele não teve uma implementação expressiva, né? Então, essa é uma situação do serviço de telefonia fixa, né? A telefonia móvel teve esse crescimento bastante acentuado, tem uma tendência, aparentemente, pela curva, né, de uma estabilidade, mas hoje em dia a gente já está com cerca de 280 milhões de usuários, né? Em que a maioria desses usuários é pré-pago, né? E uma parcela menos significativa é de usuários pós-pago. Então, hoje a gente já tem essa característica aí. O crescimento tem diminuído acentuadamente nesses últimos anos, né? O crescimento ali é a curvazinha azul, né? O acesso banda larga fixa, né, tem aumentado, e aqui é onde entra a principal, o mais fraco posicionamento, tanto do Ministério quanto da Anatel, né? É que vem crescendo, mas num ritmo bastante pequeno. A gente tem hoje 23 milhões de acessos SCM, né? O que é uma penetração bastante pequena em relação à quantidade de domicílios que a gente tem, né? E, em função disso, é que foi criado o Plano Nacional de Banda Larga, né? Isso em 2010, esse plano foi instituído,
e ele tinha um objetivo de atender 28 milhões de novos usuários até 2014. E esse plano ele foi um fracasso. Na verdade, se conseguiu ativar apenas dos 28 milhões, apenas 2,6 milhões, e a gente continua com uma desigualdade de atendimento regional se acentuou ao invés de diminuir, né, já que ele tinha, na verdade, uma intenção de atender usuários de mais baixa renda, já que os de alta renda estariam atendidos, né, ele não vingou, né? Então, há uma necessidade, e isso a gente vai abordar mais tarde, de uma atuação nesse sentido aí. O TV por assinatura teve uma mudança significativa aqui em 2011, de uma nova lei que abriu a concorrência para um maior número de empresas e estabeleceu a criação de cotas de programação nacional no horário nobre, né? Isso fez com que a quantidade de conteúdos nacionais, né, genuinamente nacionais, criados no Brasil, aumentasse significativamente a partir da criação da lei, né? Então, isso aqui é a quantidade de CRTs que são certificados de registro de obra. Os certificados de registro de obra nacionais aumentaram significativamente a partir do estabelecimento dessa nova lei, que foi uma lei estabelecida no Congresso Nacional, através de um conjunto estabelecido através de 4 anos de discussão com a sociedade e aprovada no Congresso Nacional, e que começou a vigorar a partir de 2011. Então, a situação, vamos dizer, a infraestrutura básica de serviços e de redes, né, de infraestrutura de rede, é essa, né? E como é que nós, então, nos localizamos em relação aos outros países, né? Isso aqui é uma figura tirada de um relatório do CGIBR, né, Comitê Gestor de Internet, em que o Brasil é esta amarelinha aqui. Então, o Brasil tem uma penetração, isso aqui é penetração de internet por percentual da população, e o Brasil está aqui em termos de 51% de penetração. O Brasil, dentro desse período aqui, né, ele foi ultrapassado pela Argentina aqui e pela Colômbia e Venezuela logo aqui adiante. E o Brasil já era pior do que o Chile e do que o Uruguai. Então, o Brasil, em termos de penetração de internet na América do Sul, ele não tem uma boa posição. Nós estamos atrás dos principais países